Se você perguntar para alguma pessoa qual o nome dos 12 discípulos de Jesus, será que ela vai saber te responder? E você, sabe responder para mim qual o nome desses 12 discípulos que Jesus recrutou para viver os 3 anos e meio juntamente com ele no seu ministério terreno? Você sabe também como foi os últimos dias desses 12 discípulos depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu? No vídeo de hoje estarei trazendo um pouquinho sobre o nome dos discípulos, os 12 discípulos e um pouquinho também sobre como eles viveram seus últimos dias aqui na Terra. Fala galera, meu nome é Magno Souza. Se você gosta de vídeo como esse, se inscreva no canal, comenta aí e nos dê um pouco de ideia sobre aquilo que você quer saber da Bíblia Sagrada. Faremos um vídeo e traremos aqui no canal. A primeira pessoa que eu vou falar um pouquinho hoje é sobre Judas o Iscariote. Judas ficou muito conhecido pelos seguidores do Senhor Jesus Cristo, porque Judas foi um traidor. Judas ficou conhecido também por ser o tesoureiro do grupo. O que muitas pessoas não sabem é que Judas, dentro dos 12 discípulos, era mais instruído de todos eles. Por isso mesmo, o Senhor Jesus Cristo colocou Judas como tesoureiro. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E o valor que Judas estava vendendo Jesus nos dias atuais vale mais ou menos de 20 a 50 mil reais. O dinheiro que Judas ganhou para trair Jesus, ele não ficou. Quando ele vê que Jesus foi condenado, ele vai tentar entregar aquele dinheiro. E não conseguindo entregar, ele joga fora e vai se enforcar. Mateus, quando escreve o Evangelho, ele fala um pouquinho sobre Judas e como ele saiu para se enforcar. Uma outra pessoa que eu vou falar um pouquinho é sobre Tomé. Tomé ficou conhecido na Bíblia porque ele desacreditou quando os discípulos vieram e contaram que Jesus tinha ressuscitado. Naquele momento, quando Tomé recebeu essa mensagem ou essa informação dos discípulos, essa notícia, Tomé ele declarou que não iria acreditar se não visse Jesus, se não tocasse em Jesus. Acredita-se que depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, Tomé saiu para pregar em muitos lugares. Um dos lugares que Tomé ficou foi na Índia. Ainda na Índia, num lugar chamado Malabar, Tomé fundou a igreja São Tomé. E naquele local, acredita-se que Tomé tenha morrido ali. Acredita-se também que Tomé morreu a flechadas. No momento que Tomé morreu, acredita-se que ele estava orando. Um dos 2 discípulos também que eu estarei falando aqui é sobre Bartolomeu. Para quem não sabe, Bartolomeu também tinha outro nome na Bíblia. Bartolomeu era chamado também de Natanael. No momento em que Natanael ele se aproxima de Jesus pela primeira vez, Jesus vai encantar Natanael. Depois disso, Natanael nunca mais se afasta da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Acredita-se que Natanael foi pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo por muitos lugares. E ele encontrou também algumas pessoas que não gostavam da mensagem do Senhor Jesus Cristo e infelizmente pegaram ele e decapitaram ele. André, para quem não sabe, era também um dos discípulos de Jesus. O que muitas pessoas não sabem é que antes de ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de João Batista. Ao ver João Batista pregando sobre Jesus, ao ver João Batista apontando Jesus como o cordeiro que tirava o pecado do mundo, ficou muito curioso e depois começou a seguir Jesus. Depois que Jesus recrutou ele, ele nunca mais se esqueceu da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Acredita-se que André foi pregar a palavra em alguns lugares e dentro desses lugares as pessoas que receberam a mensagem do Senhor Jesus Cristo não gostaram. Pegaram André para crucificá-lo. Curiosamente, antes de ser crucificado, ele não queria ser crucificado da mesma forma que Jesus foi crucificado. Então ele fez um pedido para aquelas pessoas que estavam crucificando ele ou levando ele para a crucificação de colocar a cruz em forma de X. Futuramente, essa cruz que André pediu para que eles fizessem ficou conhecido também como a cruz de Santo André. Simão Pedro foi um dos discípulos de Jesus. E viveu em Roma por muito tempo da sua vida. Simão Pedro pregava a palavra do Senhor Jesus Cristo
e cerca de 67 anos depois de Cristo, pelo imperador Nero, ele recebeu a sentença para ser também crucificado. Por pegar a palavra de Jesus, ele foi sentenciado à crucificação. Ao saber que ele seria crucificado, ele pediu que viesse ser de cabeça para baixo. Ele não se achava digno de ser crucificado da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Então Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Acredita-se que o mesmo lugar que foi enterrado o corpo de São Pedro, ou o corpo de Pedro Simão, é o mesmo lugar onde foi colocado também o Vaticano, ou também construído o Vaticano. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, era conhecido também como Tiago Grande. Tudo isso porque dentro dos 12 discípulos de Jesus havia também outro Tiago. Para diferenciar um do outro, foi conhecido também como Tiago Grande e Tiago Pequeno. Tiago era um dos irmãos do apóstolo João, que escreve o Evangelho segundo João. A Bíblia relata sobre a morte de Tiago que ele morreu pelo rei Herodes I. Isso por pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele foi morto. Não se fala muito sobre o apóstolo Felipe. Segundo alguns historiadores, Felipe também foi crucificado de cabeça para baixo. Mateus Levi. Mateus era conhecido também como Levi. Mateus também é conhecido por escrever um dos evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Mateus também ficou conhecido porque no momento que ele foi recrutado pelo Senhor Jesus Cristo, ele era um publicano. Publicanos são aquelas pessoas que cobravam imposto. No momento que Jesus recruta Mateus para ser um dos 12 dos seus discípulos, algumas pessoas vão ficar surpreendidas. Isso porque ele era publicano e alguns judeus não gostavam dos publicanos. Não se sabe muito bem sobre a morte de Mateus Levi. Algumas pessoas dizem que o mesmo foi queimado, ou espancado, ou morto de alguma forma muito ruim. Isso porque pregava a palavra do Senhor Jesus Cristo e as boas novas. Tiago Menor. Não se sabe muito sobre a morte de Tiago Menor, mas segundo Clemente de Alexandria, um teólogo que viveu 150 anos depois de Cristo, Tiago foi espancado até a morte. Tadeu. Tadeu era conhecido também como Judas Tadeu. Não se sabe muito sobre a história de Judas Tadeu, mas algumas pessoas acreditam que ele saiu para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e por pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele foi martirizado. Martirizado, para quem não sabe, é torturado até a morte. Simão o Zelote. Pouco se fala e se acha sobre a vida do Simão o Zelote. Mas algumas pessoas e alguns historiadores dizem que Simão saiu com Judas Tadeu para pregar as boas novas do Senhor Jesus Cristo na Pérsia. E por esse motivo, por estar pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele foi pego e algumas pessoas acham que ele foi morto, cortado no meio por serra. Evangelista João. João ficou conhecido na Bíblia por ser aquele íntimo de Jesus. Ficou conhecido também por escrever o 4º Evangelho do Senhor Jesus Cristo. João ficou conhecido também por aquela pessoa que cuidou da mãe de Jesus no momento que Jesus morre. Algumas pessoas tentaram pegar João e matá-lo, mas ninguém conseguiu fazer isso. Ao tentar matar João e não conseguir, olharam para ele como se ele fosse uma pessoa que tinha poderes mágicos. Por esse motivo, João foi pego e colocado em uma ilha para morrer na idade e com morte natural. Há quem diga que João morreu de morte natural aos seus 100 anos. Talvez você não tenha reparado, mas existem 4 discípulos que têm o seu nome iguais. 2 discípulos que Jesus escolheu tinham o nome de Simão. E 2 discípulos tinham também o nome de Tiago. Um discípulo que tinha o nome de Simão foi chamado de Cefas ou Pedro.
O outro discípulo, que tinha o nome de Tiago, juntamente com o outro que tinha também o nome de Tiago, foi chamado de Tiago Maior e de Tiago Menor. Assim, eles conseguiam se identificar por eles mesmos. Bem, galera, o vídeo de hoje é esse. Eu vou ficando por aqui, mas você pode ficar um pouquinho mais deixando seu like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no canal. Se você gostou do vídeo, comenta aí também embaixo sobre algumas pessoas que você gostaria de conhecer na Bíblia Sagrada ou de algo que você queria ouvir também. Faremos um vídeo e colocaremos aqui para você assistir. Valeu, galera, fica por aqui e até mais.